Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, neste sábado, celebramos o Imaculado Coração de Maria. Se na sexta é dedicado ao coração de Jesus, no sábado, a Igreja nos chama a honrar o coração imaculado da nossa Mãe. Por isso, vamos colocar todas as nossas intenções para este mês que inicia e para o dia de hoje no coração de nossa Mãe, a Virgem Maria, para que ela cuide de nós, interceda por nossa vida e por nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, nós pedimos, derrama o Teu Espírito Santo, sabedoria e entendimento, para que possamos escutar a Tua palavra e colocá-la em prática, e sermos assim a Tua família, e sermos assim o Teu povo santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, deste sábado, está em Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e depois do 11 ao 32. A palavra de Deus nos diz: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo
e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho do Filho Pródigo, neste sábado, a igreja nos propõe. Hoje, nesta palavra, nós precisamos nos colocar aqui, meus irmãos, diante do Pai das misericórdias, de um Deus que não desiste de nós. E eu gostaria de dizer para você, Ele não desiste de você. Você talvez e eu possamos, a algum momento da nossa vida, agir como este filho, que sabendo que o melhor é estar na casa do Pai, que na casa do Pai nós temos tudo, nós, mesmo assim, agimos à revelia, nos afastamos e procuramos a felicidade onde ela não está. O filho pródigo pegou os seus bens, ou seja, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio dado pelo Pai, e foi buscar a felicidade do seu jeito, a sua maneira, longe de Deus, longe daquilo que o Pai queria. E, meus irmãos, assim nós quebramos a cara, assim nós erramos, assim nós nos perdemos. Em quê? Em nós mesmos. Ele gastou a sua fortuna, ele gastou os seus bens numa vida devassa, numa vida depravada. Ele gastou os bens com prostitutas. Ele gastou os bens saciando as suas vontades. Nessa quaresma, nós somos chamados a lutar contra as nossas vontades, contra os nossos sentidos, o ter, o poder, o prazer que dominam os nossos sentidos, nosso olhar, o nosso comer, nossa alimentação, nosso ouvir, nossa visão. Então, meus irmãos, somos chamados a lutar contra isso, porque essa é a perdição dos filhos e filhas de Deus. Por isso, nós hoje encontramos este Evangelho, um Pai que não desiste, um Pai que nos ama, um Pai que nos acolhe, mas nos quer conscientes. O filho pródigo, ele teve que passar pelo processo de metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. Ele tentou do jeito dele, ele buscou onde Deus não estava, ele buscou felicidade onde felicidade não havia. Ele buscou prazer, saciar o seu coração. Ele buscou o ter saciar o seu coração. Ele procurou em todas as coisas dos sentidos preencher aquilo que aqui dentro só Deus pode preencher. O coração do ser humano é só Deus que pode preencher. Por isso o filho pródigo errou e ele então precisou entender. E aqui está, neste grande processo quaresmal, que nós somos chamados a passar e a viver. Ele entendeu: eu errei, eu tinha tudo e eu acabei perdendo por minha escolha, por minha culpa, minha tão grande culpa, como nos diz o ato penitencial da Santa Missa. Então, o filho pródigo, ele teve que reconhecer: eu errei, eu preciso voltar. Eu estou aqui tentando me alimentar com a comida dos porcos, com a lavagem dos porcos. Olha onde o mundo pode levar, olha onde, não digo, vou corrigir aqui, não o mundo, mas o saciar os nossos sentidos, a busca por saciar aquilo
que nos dá prazer. Olha onde isso pode nos levar. Olha onde a sua visão, se você buscar alimentar sempre aquilo que te dá prazer na sua visão, pode te levar. Olha onde o seu paladar, aquilo que você come, o comer, o se alimentar, pode te levar se você se perder nesse sentido. Olha onde o prazer, o poder e o ter podem nos levar se nós nos deixarmos. Então, meus irmãos, hoje nós somos chamados a este processo, entender que os sentidos são enganadores. E, portanto, como nos disse a liturgia de ontem, nossa confiança precisa estar no Senhor. Eu preciso entender que em Deus, a minha vida, ela encontra sentido, significado, valor, felicidade e realização. E assim eu não me perco nas coisas que o mundo oferece. Então, o processo de metanoia na Quaresma representa exatamente isso. Eu entendo, eu errei, eu tinha tudo, mas por escolha minha, por erro meu, eu acabei perdendo, usando mal, usando errado o meu livre-arbítrio, eu me perdi. E agora, o que me resta? Viver com os porcos? Viver na lavagem? Me acostumar a isso? Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se você está em algum vício, está em algum pecado grave, está em alguma situação que tem se arrastado por muitos anos, por muito tempo, eu quero te pedir, chega, volta. Entenda que só na presença de Deus você será feliz. Só na presença de Deus você encontrará salvação. Só na presença de Deus você encontrará alívio para a sua dor. Por isso, o filho pródigo entende: tantos empregados na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui a passar essa carestia toda, vou me levantar. Olha a tomada de decisão. A decisão que ele tomou lá atrás, de se afastar, agora ele muda a decisão. Olha como Deus é maravilhoso e misericordioso. Deus aceita esta nossa metanoia, essa nossa mudança de direção. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. O pai, então, que está a esperar, não o rejeita, não o pune, mas o pai o acolhe, porque aquele filho fez o processo correto, ele se arrependeu, ele nunca mais se afastará. Aquele filho entende que na casa do pai é o seu lugar, e nós precisamos entender: na casa de Deus é o nosso lugar. Se você está afastado da igreja, se você conhece alguém que está afastado da igreja, indique esse vídeo. Na igreja é o teu lugar, na casa do Pai, no redil do bom pastor, é o teu lugar. Não se afaste por nada e por ninguém. Meu irmão, minha irmã, nenhuma pessoa, nenhuma situação que aconteça dentro e fora da igreja vale a pena você se afastar de Deus. Então, volte para o Senhor. Ele te espera, Ele te aguarda. Ele é o Pai que quer restituir tudo aquilo que você perdeu com as suas escolhas erradas. Ele é o Pai que espera você fazer este processo de mudança de mentalidade para assim começar uma vida nova. O filho pródigo não volta para a vida que ele tinha antes, quando ele pegou seus bens e foi embora. Ele volta agora com uma dignidade maior. Seu pai lhe reveste de túnica, um novo anel, sandália nos pés. Então esse filho, ele tem uma nova dignidade. Você também assim será,
se aceitar este convite de amor de Deus para retornar ao primeiro amor, retornar à intimidade com o Senhor. Aproveite esse tempo da Quaresma, faça uma boa confissão, se arrependa dos seus pecados, retome a sua caminhada, não se afaste do Senhor, porque no Senhor está a nossa alegria, no Senhor está a verdadeira vida. Pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.